Um dos ativos que a gente mais recebe a pergunta se ele vai sobreviver ao bear market ou se necessariamente ele é realmente ou continua sendo um ativo promissor é Singularity DAO. Afinal de contas, quais são as perspectivas de futuro para a Singularity DAO e será que esse ativo ele consegue realmente vingar? Vamos entender alguns pontos importantes que nós precisamos considerar para o bear market e outros pontos sobre esse próprio ativo que talvez você ainda não tenha compreendido, e por isso a gente vai explicar a funcionalidade do token e também toda a proposta do projeto que utiliza inteligência artificial para fazer gestão de patrimônio. Mas antes, é claro, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube. É muito, mas muito importante aí para que o nosso trabalho continue sendo produzido aqui. Bom, uma outra coisa que eu também preciso deixar aqui é a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo aqui é de fato falar sobre o conteúdo de nível fundamentalista e uma perspectiva sobre o projeto, mas antes de tomar decisão de compra ou até mesmo de venda, você precisa fazer o seu próprio estudo. E claro, já estão abertas as vagas para o nosso projeto Ouro 3.0, onde você vai ter acesso a mentorias exclusivas, análises mais fundamentadas e também vai saber aí qual é a minha carteira visando o longo prazo, além de ter acesso a um curso completo, onde você vai aprender sobre o universo das criptomoedas, como gerar renda passiva, fazer negociações em mercados futuros e definir o seu perfil de investimento para que você possa montar a carteira mais condizente com, óbvio, a sua personalidade. Mas agora, de fato, vamos entender Singularity DAO e antes mesmo de falar sobre o próprio projeto, eu quero que você venha comigo à página do próprio Google, para que você perceba uma coisa que é muito importante caso você decida aí pesquisar sobre o protocolo Singularity DAO, que é o seguinte: quando você vem aqui para o Google e, por exemplo, você digita aqui Singularity DAO, olha só, nessa pesquisa aqui aparecem dois sites. Aqui o meu antivírus, ele já reconhece isso aqui como um site oficial e me dá o selinho de verificado e seguro. Mas perceba, Singularity DAO .ai ou ponto inteligência artificial é aqui o site oficial, só que existe aqui um anúncio aqui em cima, ó, www.singularitydaohome.com. Esse site aqui não é um site oficial, logo provavelmente é um scam, ou seja, um site de phishing. É uma coisa que você precisa estar muito atento. Ou você acessa o site da Singularity DAO, por exemplo, por aqui através do CoinMarketCap, ou você fica atento a isso para que você não caia em nenhum phishing, beleza? Bom, era uma informação que a gente queria compartilhar e precisava também deixar você alerta disso. Mas vamos entender alguns pontos sobre Singularity DAO. Singularity DAO, há pouquíssimo tempo atrás, né, ou seja, há mais ou menos um ano e 2 meses, em outubro de 2021, quando ele chega ao seu topo histórico, chegaria a uma máxima de $6,66, fazendo mais, na verdade mais não, quase 1000% para o seu valor de lançamento, que era próximo da região dos 60 centavos. Fez esse topo histórico, depois realiza bastante, vem inclusive fazer um movimento bem interessante agora, ali entre março e abril desse ano de 2022. Ele chega a alcançar máximas ali próximo de $1,90, depois volta a realizar bastante e mergulha junto com todo o mercado no cenário de bear market. 3 pontos que nós precisamos considerar aqui. Durante esse período houve inflação do token, ou seja, novos tokens entraram para o mercado. Nós temos hoje quase 60% dos tokens de SDAO dentro de circulação. Né? Então, perceba, aquele topo histórico, apesar de ter sido, óbvio, muito mais realizado, a realização muito acima dos 90%, né? O ativo sai de $6,60 e vem bater 20 centavos, né? Uma realização, diga-se de passagem, extrema. Mas só que é um ativo muito novo. Esse protocolo, ele entrou para o mercado no ano passado, né? Ali próximo entre agosto e setembro de 2021. Então, perceba, é um ativo muito novo que está há pouco tempo no mercado, traz uma perspectiva e projeção interessante. Por quê? A Singularity DAO, ela utiliza realmente uma inteligência artificial para fazer negociação através de um negócio que se chama Dynasset. Os Dynasets são cestas, digamos assim, de investimento, onde você tem a oportunidade de, dentro dessas cestas, alocar tokens. Esses tokens especificamente serão
geridos através dessa plataforma de inteligência artificial para ter uma performance na negociação. Quando a gente tem uma comparação do rendimento dos Dynasets no teste beta, os Dynasets eles conseguiram performar melhor do que o mercado até este momento. Aqui dentro do próprio site oficial a gente consegue já ter algumas perspectivas bem interessantes. Hoje o total de valor bloqueado dentro do protocolo da Singularity DAO é de próximo ali de 12 milhões de dólares, ou seja, está inclusive bem próximo do seu próprio valor de mercado, que é de 13 milhões de dólares. Eles fazem um serviço de não custódia do protocolo, tá? Isso também é interessante porque passa um certo quê de credibilidade para o próprio desenvolvedor. Hoje eles têm algumas cestas de Dynaset, como a cesta do DynBTC, DynDIDX, Dyn Ethereum. São alguns Dynasets que eles têm e aqui eles mostram as performances dos ativos. Precisamos entender que de fato os Dynasets são o carro-chefe aí do projeto Singularity DAO, só que o projeto como um todo ele tem evoluído bastante e ido para outras áreas. E eu também preciso mostrar isso para vocês. Eles têm desenvolvido aí um cofre para fazer também a gestão do patrimônio. Estão preparando aí uma Launchpad para agregar junto com a plataforma, além de uma corretora descentralizada junto com a organização DAO como um todo. E é basicamente para isso que o token serve. Ele é um token de governança para essa organização descentralizada autônoma. O principal fator de uso do SDAO é você pegar esse token para participar das propostas de votação que darão andamento a todo o projeto. Isso aí você tem que entender que o projeto ele só crescerá necessariamente se, óbvio, o Singularity DAO com sua inteligência artificial fizer realmente os Dynasets render. Isso pode fazer o projeto Singularity DAO crescer o seu valor de mercado, o que necessariamente valoriza o token. Mas o token é um token de governança. Ele tem usabilidade para dentro dessa proposta de uma organização descentralizada autônoma. Então, diante disso, você tem que colocar na sua cabeça que, por exemplo, muita gente chega aqui perguntando, tá, e SDAO, especificamente, o que dá para se fazer? Resumindo, você vai participar das votações, né? E, inclusive, participando das votações, você tem lá algumas recompensas também. Voltando aqui, uma outra coisa muito importante que me chama bastante atenção, inclusive, para o momento que nós estamos vivendo no mercado. A Singularity DAO recentemente divulgou, foi dia 28 de novembro aí, né? O que eles estão agora também trabalhando com um seguro descentralizado por parte da Insurace, né? Eles fazem essa parceria aí para promover um modelo de seguro para a sua plataforma, né? Isso é bem importante porque, dado o momento onde o mundo criptográfico, normalmente se um banco for roubado, um banco tradicional for roubado, aquele dinheiro ele está segurado. O banco em si não tem um prejuízo muito grande, né? O banco, na verdade, não tem prejuízo com nada porque a agência e o próprio dinheiro roubado do banco, ele tem um seguro. É óbvio que é muito melhor você assegurar, como uma seguradora, assegurar um banco do que assegurar um protocolo, como, por exemplo, um protocolo de criptografia, porque existe o medo de ataque hacker, o medo de despejo, uma série de coisas, né? Então, baseado nisso, eles estão promovendo não, aliás, eles estão assegurando o protocolo SDAO, aliás, o projeto Singularity DAO junto com a Insurace, né, para os detentores de tokens dentro dos Dynasets, contra justamente hacks, golpes ou rug pulls, né, os puxões de tapetes. Bom, em resumo, como funciona o seguro descentralizado, né? Nos mercados tradicionais, os protocolos de seguro cobram aí um prêmio para quem deseja assegurar os seus ativos. A mesma coisa acontece aqui, só que, obviamente, para assegurar dentro do protocolo do espaço criptográfico, isso acaba, pela taxa de risco ser muito maior, o processo ele acaba sendo um pouco mais caro, mas aí então eles divulgam que fizeram aí a parceria com a Insurace, né? Escolhem uma solução de seguro descentralizado para o consumidor, tanto para o consumidor quanto para um projeto que busca se integrar justamente à plataforma aí da Singularity DAO. Bom, em resumo, até para a gente já não estender tanto esse vídeo aqui.
Pontos importantes para a gente considerar em cima de SDAO. O projeto continua sendo desenvolvido e sendo muito bem desenvolvido. As Dynasets estão em funcionamento e aqui você consegue, inclusive, ter mais detalhes sobre isso. Por exemplo, Dynaset de Ethereum, 1,7 milhões de dólares, Dynaset de BTC, 1 milhão de dólares, os Dynasets de Sing, né, que são de Singularity, estão encerrados, por enquanto são só esses dois Dynasets. Inclusive, eles vão lançar aí novos Dynasets da rede BNB, ou seja, da rede Binance Smart Chain. Não se sabe ainda, não foi definido quais são os tokens que serão utilizados dentro dessa cesta, mas que ela será lançada. Eles já têm aí um protocolo também de corretora descentralizada para fazer o swap, para se fazer as trocas, também para promover liquidez. Por exemplo, você pode promover liquidez aqui no par Nunet com Ethereum, ou, por exemplo, escolher algum outro protocolo, SDAO com par com Ethereum, a GIX no par com o Ethereum e, claro, os Dynasets das cestas que eles têm, todos eles no par com o Ethereum, inclusive é uma piscina utilizada através da Uniswap. Falando do nível do próprio token, um ponto que não podemos deixar passar é o fato de que o market cap ele está extremamente baixo, 13 milhões de dólares. Pode existir novos derretimentos do token? Sim, pode existir novos derretimentos do token e isso é um risco relativamente alto. Mas quando a gente analisa a proposta do projeto e como esse ecossistema como um todo ele está sendo construído, está de fato se fazendo um projeto muito interessante que pode vingar bastante a médio e longo prazo. O que a gente precisa ter em mente é que existe um risco relativamente alto. Contudo, esse risco muito alto, né, primeiro, o processo de bear market jogou muito os ativos para baixo. Singularity DAO não foi diferente. Isso é um ponto. Segundo ponto que nós precisamos considerar é que, apesar desse risco ser muito alto, ele também traz um potencial de retorno extremamente expressivo, uma vez que esse ativo, para entregar 1000% de valorização para o ponto atual, não seria uma coisa, diga-se de passagem, muito difícil. Para fazer 10.000% de valorização, ou seja, 100 vezes o próprio valor, também não seria uma coisa extremamente difícil em um grande bull market. O ponto é, será que você estaria disposto a aguentar, né, o tempo necessário para isso? Porque a gente pode viver um bear market aí de 2, 3 anos. Né? Seria possível esperar 2024, 2025, né? E nesse período acumular tokens e aguentar novos, inclusive, processos de derretimentos? São coisas que a gente precisa entender sobre isso. O projeto como um todo ele está sendo, diga-se de passagem, na minha visão, muito bem tocado, muito bem projetado, e eu acredito que se o projeto continuar sobrevivendo como mostra estar, né, eu digo o projeto em si, esqueça o valor do token, mas o projeto, a ideia da construção do ecossistema Singularity DAO, ele continua sendo bem desenvolvido. Agora, precisamos analisar que no viés de mercado, os mercados podem desabar e isso pode trazer um processo de derretimento sobre o valor do token. Mas o projeto em si ele continua funcionando e, diga-se de passagem, aumentando essa expansão de Singularity DAO tem sido muito interessante, o que pode em algum momento trazer booms significativos para o token. Por isso, eu ainda continuo acreditando que Singularity DAO, apesar de todo o derretimento, é sim um ativo muito promissor, tá bom? Então fica aí as nossas perspectivas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, vê se já deixou o seu like, se já está inscrito aí no nosso canal. E mais uma vez, te faço o convite para que você faça parte do nosso canal Telegram, escaneando esse QR Code que está aqui ao lado ou no link que está fixado aqui na descrição. E também vem conhecer aí o nosso Projeto Ouro, que por enquanto está com as vagas em aberto. Essa é a nossa última abertura e provavelmente a gente só deve abrir as novas vagas a partir do segundo semestre de 2023. Então não perde a oportunidade e vem fazer parte com a gente. Tamo junto, que Papai do Céu te abençoe muito. É só o começo. Até nosso próximo vídeo.